Bom dia. Hoje nós iremos conversar sobre microsporídeos e quitrídeas, os grupos mais primitivos de fungos que existem. Nós conversamos na aula passada que para ser fungo, o grupo deveria estar dentro de Opisthocontae. Em alguns locais vocês vão ver chamando de Unicontae, porque às vezes eles juntam a Mebozoa e o Opisthocontae no mesmo grupo, mas o importante é que os fungos, eles são... Só um minutinho aqui. Os fungos, eles fazem parte de um grupo especial que vive pelo processo de heterotrofia. E além de serem heterotróficos, eles são absorçores e também outro grupo heterotrófico que são os animais, mas difere dos fungos porque os animais são ingestores. O fungo absorve e o animal ingere. Nós comentamos também que os fungos são um grupo irmão dos animais, então dentro dos fungos e do animal nós vamos ter o DNA da nucleária, que é esse organismo que está aqui do lado. Vamos começar a falar de microsporídeo, que é o grupo mais primitivo de fungo e que também não tem um aspecto semelhante aos fungos que a gente conhece, porque ele é um unicelular, tá? Se a gente analisar pela biologia molecular, que foi por causa disso que eles passaram a fazer parte do fungo, ele vai ser considerado também um fungo bem primitivo, e a sua organização corporal bastante primitiva também. Na escala do tempo evolutivo, supõe-se que os microsporídeos, junto com as quitrídeas, surgiram no Cambriano. Então, nós vamos ter esses fungos se desenvolvendo lá no Cambriano. É claro que isso vem de registro fóssil, pode ser que tenha registro inferior e que não ficou, mas o registro que nós temos hoje é desse grupo surgindo no Cambriano. Os microsporídeos é o grupo basal, ou seja, mais primitivo de fungo. O segundo grupo mais primitivo são as quitrídeas, que também nós vamos conversar hoje. Na classificação do McAuliffe Espatafora 2014, ele também aparece aqui como um grupo basal, né? Então, hoje em dia já é denominado microsporídeo micota, que é de suma importância para o desenvolvimento dos nossos estudos. Então, dentro de microsporídeo micota, nós vamos ter um antigo organismo que era considerado um protozoário, tá? Hoje em dia ele é um fungo. Ele é um fungo porque o DNA dele nos diz que ele é um fungo, porque ele vai ter resquício de DNA de nucleário. Eles são essencialmente parasitas e parasitas unicelulares de animais. E animais aqui inclui-se também o homem, tá? É a primeira linhagem de fungo, ou seja, foi o primeiro fungo a se originar. Existem em torno de 1.500 espécies. Aqui essa foto não está muito boa, mas a gente não vai encontrar muito de vida livre, né? Ele é um organismo muito pequenininho e ele vai ter uma extensão enorme, que não é um flagelo, é um tubo polar, que a gente vai ver daqui a pouco. Como característica geral, o núcleo é bem definido e as membranas plasmáticas também, porém esse grupo não apresenta mitocôndria, não apresenta complexo de Golgi, não apresenta peroxissomos, que são aquelas vesículas digestivas. Então, a ausência dessas três características, como ele não tem capacidade de respiração, não tem capacidade de produzir algumas vesículas que são importantes para a sua sobrevivência, e não tem capacidade de fazer digestão, seja lá do que ele esteja capturando, isso faz com que ele dependa externamente de um ser vivo, e isso os torna um parasita, tá? Observa-se que tem um remanescente mitocondrial, umas poucas membranas, altamente reduzido nessas células, e isso garante a sobrevida dele enquanto um cisto.
Mas depois, quando ele germina, ele vai precisar ter atividade de qualquer ser adulto, e aí ele optou por uma vida parasitária devido a não ter essas características. Parede celular é de proteína e quitina. A quitina é uma parede bem característica dos fungos. A quitina, ela está presente na sua fase de cisto, e proteínas na fase em que o organismo, na fase adulta, está explorando ou parasitando outros seres. A reprodução, algumas espécies apenas assexuadas, outras espécies produzem vários tipos diferentes de esporos sexuados ou esporos assexuados. Mas, como um bom fungo, a especialidade dele é produzir esporos, tanto assexuado quanto sexuado. Se a gente for olhar o cisto, que é o que fica disponível principalmente na água, nós vamos observar que ele tem uma estrutura chamada tubo polar, que fica enrolado dentro dele na fase de cisto, tá? E quando germina, esse tubo polar se distende, né? Bem longo e tal. No final desse tubo polar, a gente tem um disco ancorador, que é o que, ao penetrar, aqui nessa ilustração, ao penetrar numa célula animal, ele vai prender esse cisto e vai fazer com que todo o conteúdo interno que está aqui repasse para dentro da célula animal. Principalmente o seu núcleo, né? Passa e fica dentro da célula animal. E nesse momento que ele passou aqui para essa célula animal, ele começa os núcleos a se multiplicarem e formarem novos cistos, tá? Então, quando ele está na água disponível, ele está nessa forma de cisto. Vamos ver daqui a pouco a constituição dessa parede e de todas as partes, tá? Então, a gente observa que é uma estrutura bem simples, que esse organismo tem. Na porção inferior, ele tem um vacúolo, aonde ficam nutrientes necessários para que ele sobreviva na forma de cisto. Numa fotografia de microscopia eletrônica, a célula cortada por dentro, esses filamentos aqui, ó, o tubo polar, que tem esse filamento enorme aqui, quando se corta essa célula ao meio, a gente só vê a parte desse tubo aqui cortadinho, aqui o núcleo bem desenvolvido, né, nessa porção quase central, a âncora final do tubo polar, que ficou aqui bem vista, aqui ele está dentro já de um hospedeiro, dentro do material hospedeiro, pronto para sair para o ambiente totalmente preparado. Uma vez ele em contato com o hospedeiro principal, ele emite esse tubo penetra dentro do corpo do hospedeiro e se ancora dentro das células, né? Aqui a gente tem já um microsporídeo com o seu tubo polar ancorado dentro da célula, e através desse tubo o conteúdo protoplasmático dele, principalmente o núcleo, vai passar, tá? Uma vez ancorado, o conteúdo é ejetado para a célula hospedeira, por meio do tubo, e dentro da célula vai ocorrer o processo de multiplicação gerenciado pelo núcleo. A importância da célula hospedeira é porque nós vimos que ele é parasita, não tem mitocôndria, não tem complexo de Golgi, não tem peroxissoma, então ele vai precisar obtenção de energia produzida por essa célula. E ao precisar obtenção de energia produzida por essa célula, ele acaba matando essa célula, tá? Aqui de novo, para a gente ver, aqui já é um núcleo que está se dividindo, a âncora, o tubo polar que está ali enrolado, o cortezinho das partes, o protoplasma aqui dentro, tá? Nós vamos ver que ele tem enquanto cisto ou esporo, ele tem duas camadas, né? De esporo, uma camada externa de proteína, e nós vamos observar que ele também tem uma camada interna aqui azul de quitina. Então, na forma de cisto, ele tem essa camada de quitina que vai fazer
com que proteja e não desidrate toda a parte interna. E a camada do exósporo, né, a camada externa de proteína, ajuda ele a fazer contato com seu hospedeiro e reconhecimento. Então, ele é um cisto simples, né? Aquele cortado, aquele visto como um todo, e que uma vez que essa camada de proteína faz contato com o provável hospedeiro, esse é um sensor bioquímico, né? Ele vai distender esse tubo, vai ejetar esse tubo polar e a âncora penetra dentro do hospedeiro. Tá? É a única forma de sobrevivência desse organismo é ter um hospedeiro no qual ficar. Então, o ciclo de vida dele é extremamente simples, e aí a gente observa que esse ciclo é o cisto, daquela forma que a gente explicou, com 2 camadas, a externa de proteína para reconhecer o seu hospedeiro, a interna de quitina para dar uma sobrevida a esse cisto, contactou uma célula eucariótica, principalmente de animal, o que ele vai fazer? Ele emite, lança o seu tubo polar, na extremidade do seu tubo polar tem um disco de âncora que penetra e fica aqui dentro, prende a esta célula, ele vai emitir todo o seu conteúdo citoplasmático para a célula, tá? E aí esse conteúdo, o citoplasma com as suas estruturas começa a obter energia da célula, começa a se multiplicar, a formar novos cistos, tá? E aí esses cistos são emitidos para o ambiente, principalmente ambiente aquático. O homem que se contamina com esse organismo são pessoas que têm contato com água, com esses cistos ou esporos de microsporídeos, tá? Dentro do ambiente aquático, vamos frisar aqui, ele parasita principalmente o intestino de peixe, o intestino vai ficando branco dessa forma, tá? Quando os animais são infectados com esse indivíduo, disse que se chama uma forma de algodão, por ele ficar assim extremamente claro. Outro tipo de animal que ele parasita, e eu não achei uma foto com o parasitismo dele, mas vai ficar semelhante essa forma de algodão aqui, é o que se chama algodão em camarão. 5 gêneros de camarões, principalmente desses 5 que é utilizado em cativeiro, pode ser afetado por microsporídeo, e também os peixes que estão em cativeiro pode ser afetado por microsporídeo. Então, nesse caso, se você tem um cultivo de peixe, se você tem um cultivo de camarão, você tem que fazer um manejo essencial, porque você vai ter perdas em termos de dinheiro para isso, tá? Então, o problema dos fungos, quando eles estão na forma parasitária, seja em qualquer organismo que for, se você utiliza esse organismo como obtenção econômica, você vai ter prejuízo. Então, nesse caso aqui, vamos ter o algodão dos peixes e o algodão do camarão, que é bem estudado. Porém, o mais estudado é uma doença que ele ocasiona ao homem, que é a microsporidiose. A microsporidiose, ela vai atacar o corpo humano, principalmente a parte intestinal, que você pode ingerir essa água, né? Outras vão afetar as vias urinárias, porque uma vez você ingerindo a água com contaminação, ela vai chegar até o seu intestino, e o cisto circula no sangue, pode parar no seu olho, pode parar no pulmão, pode parar nos rins, ocasionando doença, e aí nós vamos ver que existem várias doenças que ocasionam o homem, e dependendo da espécie, ele vai ter preferência. Mas o nosso foco nessa disciplina é falar as questões ambientais, né? O ciclo vai ser de igual maneira, uma vez chegando um desses destinos aqui, o contato da proteína externa do cisto, faz contato com a célula, ele libera e daí vai. Também pode ser transmitido pelo mosquito anófilos, né? Ainda temos essa opção também. E nós vamos observar que é uma doença não muito favorável.
A importância para a saúde que todos os animais que servem de hospedeiro para os microsporídeos corresponde a 10% das espécies conhecidas no mundo. Então, ele é um parasita bastante efetivo, principalmente de vertebrados, né? A doença no ser humano se chama microsporidose, nos animais se chama algodão, como eu já falei para você. Os indivíduos com comprometimento do sistema imune, indivíduos com AIDS, receptores de transplante de órgãos, e aí a gente tem que monitorar o abastecimento público de água e o controle de mosquito anófilis também, que são os que, quando uma vez o homem contaminado, pode transferir para outro organismo. Um artigo interessante para encerrar essa parte de microsporidiotas é esse, né, que ele fala dos processos de parasitismo e evolução filogenética de dois grupos, né, que podem ser parasita, e aí a gente tem isso aí. Então, com isso, a gente encerra os microsporídeos. Eu vou enviar essa aula para vocês, e vocês vão poder rever isso, ou então, no Biologia Vegetal, tem um texto muito pequeno sobre este fungo. Agora, a gente entra nesse grupo complexo, que eu vou aqui chamar de quitrídea, no nome praticamente popular, tá? As quitrídeas é um ser que você olha e também não reconheceria como um fungo, mas ela é uma heterotrófica absortora, tá? E ela tem uma organização corporal bastante diferente. Evolutivamente, é o segundo grupo mais primitivo, tá aqui. Ele chamou de quitrídeas, porque tem alguns grupinhos aqui que a gente vai ver que são quitrídeas, tá? No conceito antigo, inclusive no livro de Biologia Vegetal, ele usa o conceito antigo de quitrídea, e nós vamos observar que também é um grupo que surgiu lá no Cambriano, e dentro já do sistema do Macauculus Spatafora 2014, ele chama de quitrídeas tradicional. Quem são as quitrídeas tradicional? Até 2014, tinha 4 filos, né? Depois chegou-se a 6 filos, então se desmembrou bastante. Porém, as maiores informações que a gente tem vêm do filo Chytridiomycota, no sentido restrito, não nesse sentido tradicional que englobava todos aqui. E daí a gente vai ver por quê. E mais um filo aqui também, que a gente vai ver por quê. Então, nossa aula aqui hoje, nós vamos tratar esses filos todos como um único filo e conversar sobre as características gerais que todos vão apresentar. Porque, na realidade, o que vai separar praticamente esses grupos é a biologia molecular. Então, nós vamos ter, dentro do grupo de quitrídea, um grupo chamado Roselomycota, que antigamente era chamado de Cryptomycota, chamado o Chytridiomycota, que ficou associado à primeira descrição de quitrídea, que é um sentido mais restrito, o sentido de associado à descrição principal, o Monoblepharidiommycota, Blastocladiomycota e Neocalismatigomycota, tá? Então, hoje em dia, nós vamos ter esses grupos aqui, que têm características semelhantes e podem ser separados pelo biologia molecular. No final, vou fazer um panorama desses principais grupos, mas não no sentido de que a gente vai estudar grupo a grupo. Nós vamos conhecer as características gerais, que são semelhantes entre si, e vamos conversar sobre as quitrídeas nesse momento. Quando você pega o livro de Biologia Vegetal, ele vai apresentar essa árvore, mostrando que as quitrídeas, mostrando os fungos, né? E aí ele vai mostrar microsporídeo, que a gente já acabou de ver, como mais primitivo, daí ele vem quitrídea, 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 quitrídea. Lembrando que o livro de Biologia Vegetal, apesar de ser 2014, ele foi escrito em 2010. Então, de 2010 a 2014, a biologia molecular tinha andado, e de 2014 a 2020, a biologia molecular também andou.
Eu só gostaria de reforçar a vocês que a biologia molecular, ela nos dá, no dia de hoje, uma atenção bastante especial no sistema de classificação, e principalmente no sistema de classificação dos fungos. Saiu um trabalho de 2020, que eu ainda não tive tempo de ler, que é a nova classificação dos fungos. Então, nós vamos manter esse censo de informação, o que foi fornecido até 2019, tá? Então, até 2019, se a gente pega a árvore do Raven, a gente observa que ocorreu esse tipo de organização, e os nomezinhos foram surgindo aqui, ó, eu coloquei no sentido de evolução, tá? Então, dos mais primitivos para os mais avançados. Como que é o corpo da Chytridia? Antes de conhecer essa organização do corpo, a gente precisa ver uma classificação. Existe o chamado, para os fungos como um todo, o chamado talo holocárpico, que é aquele talo em que o organismo se alimenta, explora os recursos. Quando chega à maturidade dos seus recursos, ele forma estruturas reprodutivas e morre, que é o caso de todas as quitrídeas, né? Elas são holocárpicas, porque elas exploram todos os recursos da forma parasitária. Quando já está com recurso suficiente, ela forma esporo ou se reproduz sexuadamente e morre, não continua vivendo. Os fungos mais avançados são eucárpicos. Eles também exploram e eles vão ao mesmo tempo crescendo e reproduzindo, crescendo e reproduzindo. Então, os fungos mais avançados, eles passam a ter esse tipo de função do seu talo. Aqui, no caso, seria mais a função. E os mais primitivos, que são chamados holocárpicos, no caso de microsporídeo, no caso de Chytridia também. Existem 2 padrões de organização, tá? Nós sabemos que eles são holocárpicos, nutrem-se, formam esporos sexuado ou assexuado e morrem, tá? Mas nós vamos observar 2 tipos de organização, monocêntrico e policêntrico. O policêntrico seria uma organização mais fácil de vocês entenderem, porque ele vai formar um micélio, tá? E parte desse micélio vai formar estruturas reprodutivas. Então, ele cresce com essa estrutura filamentosa, cenocítica, ou seja, não tem células individualizadas, e quando está na maturidade, ele forma as estruturas reprodutivas. O monocêntrico, nós vamos ver um pouquinho mais à frente o corpo dele, ele tem uma organização bastante diferenciada. Ele possui uma vesícula muito grande, nós vamos voltar a isso, e estruturas rizoidais. Essas estruturas rizoidais captam o nutriente, repassam para a vesícula, e a vesícula se reproduz, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. E esse monocêntrico pode viver totalmente dentro da célula, ou ele pode viver com somente as partes rizoidais dentro da célula e a vesícula fora da célula. Então, esse tipo de organização monocêntrica também é chamado de rizo micelial. Então, nós vamos ter 2 padrões nas quitrídeas, os miceliais e os rizos miceliais. Os rizos miceliais nós vamos encontrar principalmente em ambiente aquático, e o micelial nós vamos encontrar principalmente sendo simbionte com organismos terrestres. Aqui eu tenho um monocêntrico epibionte, ele fica do lado, aqui é uma célula de uma diatomácea, uma alga, ele fica do lado de fora, a vesícula, ele emite aquelas porções rizoidais para dentro da célula e explora todos os recursos. No caso, esta célula está sendo explorada por vários deles, né? Então, está fadada a morte bem rápida. É muito comum a gente encontrar nas algas unicelulares, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e também nas algas filamentosas também esse tipo de organismo. O policêntrico, que é aquele que vai formar um micélio lá com suas hífases, de tempos em tempos, vai formar esse tipo de
estrutura reprodutiva, tá? Que a gente vê um pouquinho mais à frente também. Essa organização rizomicelial tem essa vesícula, e essa vesícula, na porção basal dela, ela começa a emitir estruturas que parecem um micélio, uns filamentozinhos, mas só que esses filamentos, eles são rizóides bem finos, que vão ancorar esse indivíduo no parasita. Ele é do tipo que a gente chama de monocêntrico. Toda a estrutura dela é cenocítica, não tem individualização em células. Assim como o policêntrico, que também ele vai formar os filamentos, depois ele individualiza as estruturas reprodutivas, que a gente chama de pseudocépito, para formar as estruturas reprodutivas. Então, dois padrões, rizomicelial, que é a vesícula, com essas ramificações basal, e o padrão micelial, que forma a organização em forma de micélio. Detalhando aqui o rizomicelial, além da gente observar esse sistema rizoidal aqui, né, que vai penetrar no seu hospedeiro, a vesícula, que recebe todo o nutriente que é captado por esse sistema, depois, quando ela já tem nutriente suficiente, ela vai transformar isso em esporos, e aí tem essas papilas aqui, que quando os esporos estiverem prontos, elas vão abrir e liberar para o ambiente. Outra coisa que ocorre também é essa formação da separação da vesícula, que chamam de pseudocépito, né, do restante da estrutura rizoidal, para que esses esporos sejam formados e depois liberados. Então, é um organismo muito diferente, é do que eu chamo do tipo monocêntrico, rizomicelial. Então, nós vamos observar aqui, ó, uma alga verde, uma espirógena. Eu tenho a estrutura rizomicelial, que a vesícula fica fora da célula e o sistema rizoidal dentro da célula da alga, tá? Então, se essa vesícula fica fora, é o que a gente fala que ele é epibionte, ele está do lado de fora, só com os rizóides internamente. Então, as critrídeas que têm esse tipo de organização, elas são sapróbias, a grande maioria, parasita de protozoários, de algas, de outros fungos aquáticos, de anfíbios e de plantas. Dependendo do tipo de parasitismo, também vão se separar os filos de quitrídea, daqueles 6 filos que eu comentei antes. Alguns são anaeróbios, nessas quitrídeas, e aí a gente vai lá para aqueles miceliais, organismos miceliais, que são anaeróbios, que vão viver de forma simbionte no rumen de herbívoros, ajudando uma vaca, por exemplo, ou de outros organismos herbívoros, tá? E a gente vai observar que existem partículas gamas na reserva proteica desses organismos. Eles são patógenos de anfíbios, que são os mais estudados, né? Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente como é que fica esses estranhos, mas eles têm uma função importante, que é a decomposição dos insetos mortos, né? Esses insetos mortos, eles fazem parte do nosso material que nós vamos encontrar na água. Na maioria das quitrídeas, tem um investimento muito grande na reprodução assexuada, vai formar esporos com movimentos, que são chamados de zoósporo. Esses esporos se movimentam por meio de um flagelo, né? Está nessa figura aqui, o flagelozinho, aqui, o corpo do esporo. Eles nadam, e depois, quando eles contactam um ser que eles vão parasitar, ele perde esse flagelo, e por essa região da onde saiu o flagelo, vai sair aquele sistema rizoidal, tá? Não tem parede celular bem espessada para ele poder exercer sua função de parasita. Essa locomoção do zoósporo é chamado de rumpossomo, essa forma dele nadar, porque ele nada geralmente de forma circular. Esse zoósporo, se a água mudar muito drasticamente a sua constituição da hora que ele foi liberado, eles são capazes de morrer,
que eles podem sofrer um choque osmótico, caiu uma chuva de ontem para hoje, então, eles podem ser capazes de morrer. Existe alguns complexos de microssomos lipídicos que dá essa conformação mais esferoidal aqui, que é a reserva que ele tem para que ele possa nadar. Quando essa reserva acabar, ele vai parar de nadar, tá? E, em alguns casos, o próprio zoosporângio, se passar do tempo da liberação do zoósporo, dentro do zoosporângio ele perde esse flagelo e aí ele é chamado de autósporo. E mesmo como autósporo, ele vai ser um esporo que vai cair, não vai nadar, mas ele vai ser um esporo viável. Aqui, a gente, na estrutura policêntrica, aquela que forma o micélio, é mais fácil a gente ver a estrutura que forma o zoósporo, que é chamado de zoosporângio. O micélio é cenocítico, não tem septo, vai formar só um septo na extremidade para transformar essa porção do corpo do micélio em zoosporângio. Cada bolinha dessa aqui dentro é um zoósporo, tá? Esse zoosporângio se rompe e libera esses zoósporos que vão saindo nadando até encontrar o seu hospedeiro final, tá? Se for no herbívoro, ele vai sair nas fezes, né? E também, depois, ele tem que chegar até o próximo herbívoro, ok? Então, a gente tem... E às vezes, durante o aleitamento, ele também é passado pelo sangue para o bezerro, tá? Então, ele sai e nada. Se caso demorar esse zoosporângio a abrir, os zoósporos vão perder os flagelos, eles vão ser liberados e aí vão ser chamados de esporos, autósporos, desculpa, tá? A reprodução sexuada pode ser por isogamia, anisogamia ou ogamia, tá? Forma-se gametas uniflagelados, semelhante ao zoósporo, que eles chamam de planogameta, que vai formar o processo de isogamia, quer dizer, 2 gametas iguais se reproduzindo, tá? A gente tem o gameta, onde nós vamos ter o gameta masculino menor e feminino maior, o feminino fixo e o masculino natante, que vai ser o processo de oogamia, e ainda a gente tem os isogametas, que também são gametas idênticos, tá? E também são flagelados. A denominação ela vai mudando de acordo com o grupo, tá? A fecundação, ela é gametangial ou somatogamia, ou seja, gametangial se o indivíduo for policêntrico, somatogamia se o indivíduo for monocêntrico. Aquele sistema rizoidal se funde um no outro e aí eles trocam todo o conteúdo citoplasmático pelo sistema rizoidal. Por isso que eles chamam de somatogamia. Ocorre meiose e mitose, tá? Nessas quitrídeas, intranuclearmente. O envoltório nuclear é persistente intacto, até a telófase, que é tardia, e aí se rompe a região mediana, refazendo-se imediatamente o envoltório nuclear, ao redor dos 2 núcleos filhos, e esses núcleos filhos vão formar os esporos futuros, tá? Aqui você vai observar que o gameta feminino, nos zoogametas, né, ele é maior e o gameta masculino menor. Geralmente, o gameta masculino é natante, vai nadar até entrar dentro da estrutura feminina e fecundar o gameta feminino. Tá? É muito fácil vocês encontrarem o ciclo do policêntrico, porque esse policêntrico, ele é dos herbívoros, né, que é bastante estudado. Então, eu tenho um micélio haploide. Quando esse micélio é haploide, ele é chamado de gametotalo, ou seja, é o talo, é o micélio que vai formar gametas. Tem as estruturas masculinas e femininas, estruturas
masculina formado na porção superior, a feminina formado na porção inferior. Então, eles estão próximos. Então, esses gametas vão sair, vai vir de cima para baixo e vai fecundar a estrutura feminina. Uma vez fecundado dentro ou fora do corpo do gametotalo, eles vão sofrer um processo de fertilização, se transforma numa estrutura diploide. Essa estrutura diploide já começa a germinar e vai formar um micélio produtor de esporos assexuado. Então, neste caso, a gente chama de esporotalo. Então, tem duas fases, o gametotalo e o esporotalo. Os micélios são iguais. E nesse esporotalo, ele vai formar um zoosporângio, que vai liberar os seus zoósporos, e esses zoósporos vão germinar em gametotalo. Esse ciclo, vocês vão encontrar no livro de Biologia Vegetal também, que ele é bastante simples. E já o talo monocêntrico, aquele que forma a vesícula e o sistema rizoidal, nós vamos observar que ele tem uma fase gametotalo, eu vou ter um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, eles vão fusionar o sistema rizoidal. Uma vez fusionado o sistema rizoidal, eles vão formar aqui uma estrutura de resistência, um zigoto. Esse zigoto vai cair no ambiente, vai sofrer processo de meiose e vai germinar. O processo de meiose vai gerar em torno de 8 representantes. Ele vai germinar e ele germina em um esporotalo. Esse esporotalo vai ser diploide, vai formar zoósporos, esses zoósporos vão crescer, vai formar de novo um talo do tipo monocêntrico, mas esse talo vai formar zoosporângio na estrutura vesicular, vai formar esses zoósporos, e esses zoósporos vão para o ambiente, eles podem encistar e voltar a ser um esporotalo, ou eles podem encistar, sofrer processo de desenvolvimento e formar-se num gametotalo, tá? O que esse cisto aqui, que vem de um esporotalo, decide fazer, se ele vai ser um gametotalo, se ele vai ser um esporotalo, ainda é pouco conhecido. Agora, a gente terminou de ter os conhecimentos das quitrídeas, agora a gente vai observar como que ficam os grupos, ok? Então, nesses grupos, a gente, de quitrídeas como um todo, que eu falei no início para vocês. Eu vou passando mais ou menos a característica dos grupos, só a título de informação, que o que eu vou precisar de vocês foi o que eu falei até agora, das informações de reprodução, de desenvolvimento, etc., tá? De cada grupo. Roselomicota, que é o grupo de quitrídia, ele é aquele tipo monocêntrico de talo, que tem a vesícula do lado de fora do hospedeiro e as estruturas internas penetram dentro da estrutura, aqui no caso vegetal de uma alga. Então, como ele se reproduz pelo sistema rizoidal, quando se formam os cistos ficam dentro do corpo dessa alga. O próximo grupo é o Neocalimachigomicota, os nomes são complicados. Já é daquele estilo policêntrico. Nós vamos encontrar esse organismo dentro do rumen dos herbívoros, ajudando principalmente na decomposição da celulose, tá? E na estrutura mais dilatada aqui, ó, vai sofrer um septo, esse micélio, aqui no caso estão formando os esporângios, que depois é liberado esses zoósporos, que pode germinar dentro do próprio rumen, ou pode ir via sangue e passar para a amamentação dos bezerros, tá? Monoblepharidомicota, nomes complicadinhos. Também é do tipo epibionte, a vesícula fica do lado de fora, o sistema rizoidal do lado de dentro, tá? E aí nós vamos observar também
que é daquele tipo que vai formar, que no caso uma alga também, parasitando, vai formar os seus cistos lá dentro do corpo da alga, né? Aqui a gente vê os cistozinhos sendo formados, os cistos mais jovens, tá? Aqui, ó, já tem os cistos também, e eles são parasitas, principalmente de algas e de plantas aquáticas, tá? E, ao mesmo tempo, decompositor também. Monoblepharidомycota. É do tipo policêntrico, ok? Ele vai ter tanto reprodução sexuada, por oogamia, como assexuada. O micélio vai formar zoósporo e o micélio vai formar estruturas femininas e masculinas. Aqui eu tenho a estrutura masculina, que vai formar os gametas masculinos, e aqui eu tenho a estrutura feminina, que vai formar o gameta feminino, tá? Eles podem, principalmente, parasitar alguns tipos de animais. Porém, a maior parte de informação que a gente vai ter é do grupo que está no que ficou resumido ao Chytridium-mycota hoje em dia. Vão ser parasitas de anfíbios e parasitas de peixes também. O que vai acontecer com este grupo? Eles são do tipo monocêntrico ou policêntrico, os seus representantes, dependendo de como atua, o corpo do anfíbio responde de determinadas maneiras. Alguns anfíbios vão perdendo a sua cor, vão ficando com essas bolinhas brancas, que é do tipo que parece um algodãozinho também, e ele acaba morrendo propriamente sem cor. Ou então, outros anfíbios envolve em uma vesícula aonde esses parasitas estão, mas também está fadado à morte. Esse foi um dos maiores problemas e mais estudados quando se começou a fazer cultivo de rã, e aí começou a observar que muitas dessas rãs tinham esse tipo de organização no seu corpo, então morria muito rapidamente. Por quê? Ele é um organismo aquático, a rã entra e sai d'água, os anfíbios, de modo geral, né? Entra e sai d'água, e daí vai sendo parasitado, né? A pele da rã é uma pele muito fina, então permite com que esses fungos ataquem e levem até a morte, tá? E esses parasitas, depois de morto, eles auxiliam a decompor esses anfíbios, e também quando eles atacam o peixe. Os que atacam a rã é do tipo monocêntrico, e os que atacam o peixe é do tipo policêntrico. Então, eles parasitam no primeiro momento, depois participam da decomposição. Lembrando que parasita de peixe, a gente já viu que tem o microsporídeo, que parasita o intestino. A gente vai ter o que parasita logo abaixo da escama, que são os Chytridium-mycota, e também um grupo de falso fungo chamado Mycota. Vai formando umas manchas brancas, a gente observa que aqui tinha um alinhamento escuro no peixe, ele já perdeu nessa região, porque ele já está parasitado. Uma vez parasitado, a tendência é a morte. Então, também, esse é o segundo grupo preocupante para quem faz cultivo de peixe em cativeiro. Ser a água afetada e parasitada por esses organismos. Chytridium-mycota também pode parasitar vegetais, né? Pode parasitar algas. Essa alga aqui é muito engraçada, que ela é muito atacada por Chytridium-mycota, e quando ela já formava os seus descendentes, o descendente já levava uma quitrídia, tanto que eles achavam que era um processo simbiótico. Mas se ela não chegar no processo de reprodução, essa quitrídia vai acabar matando ela. Então, é muito comum a gente encontrar nas algas como um todo esse tipo que forma monocêntrico, né, com essa vesícula e o sistema rizoidal ancorado dentro do organismo. E aí, dentro do organismo, depois, vai formar os esporos, seja de origem sexuada ou origem assexuada. Os Chytridium-mycota, também eles vão buscar água onde essa água está. Eles podem chegar, pelo processo de irrigação, a alguns vegetais. E uma vez instalado nesses vegetais, a água que eles vão buscar é a água do citoplasma. Então, a gente tem essa infecção de batatas,
que é chamado de verrugose preta da batata, tá? Uma vez eu tentei fazer isso, mas é horrível no laboratório, fica super mal cheirosa essa batata. Ela do lado de fora vai ficando toda, que nem um sapinho lá, toda cheia de vesícula, e ela começa a liberar muita água. Às vezes você vê na sua casa também a batata lá escorrendo água, que é um ataque desse fungo, e aí são os Chytridium micota verdadeiros, tá? Uma nova divisão, que é o Blastoclamidium micota, que já vai atacar principalmente as folhas de milho e também as larvas de peixe, desculpa, as larvas de zooplâncton, né? Ele é daquele tipo micelial, e esse tipo micelial ele vai formar as estruturas reprodutivas. Então, nós temos as plantas sendo atacadas também da mesma forma. A irrigação, você traz uma água de um ambiente contaminado, ele se instala e ele consegue utilizar a água do citoplasma dessas plantas, tá? Também decompõe larvas de mosquitos dentro d'água, né, aquelas larvas que morreram. Ele tem uma função interessante, que é na decomposição, mas ele também tem uma função degradante, porque eles são parasitas bastante intensivos, tá? Então, por hoje, a gente terminou esses 2 grupos primitivos de fungo, o Microsporidium micota e as quitrídeas, né, que nós vimos que subdividiu em 6 filos. E nós apresentamos aqui as características. A diferença de Microsporidium para quitrídea é que o Microsporidium é um unicelular, vida parasita, não existe vida livre, e que ele penetra o seu tubo polar dentro da célula parasitária e ancora dentro dessa célula e passa a formar transmite por esse tubo polar todo o seu conteúdo e passa a se multiplicar dentro do organismo. No homem, ele pode chegar também pela água ingerida, tanto que está na legislação de potabilidade que a gente não pode ter água com microsporídeo, e aí o mosquito anófeles pode transmitir de pessoa a pessoa. No homem, ele pode instalar em várias regiões do corpo humano. E nos animais, nos peixes, ele vai instalar principalmente nos intestinos, e no camarão ele vai se instalar também na parte muscular desse camarão, tanto o peixe quanto o camarão, causando problemas bastante sérios para quem faz aquicultura. E as quitrídeas, como eu falei para vocês, eles têm um corpo, tem 2 padrões de corpo, o monocêntrico, que é esse corpo que está aqui, com essa vesícula e um sistema rizoidal, e o policêntrico, que forma os micélios. Os monocêntricos que estão aqui, preferencialmente parasitam algas, anfíbios e plantas aquáticas. E o policêntrico, na grande maioria, são simbióticos com herbívoros, vivendo no rumen de animais herbívoros, né? E aí, tanto um quanto o outro se reproduzem sexuada ou assexuadamente. E com isso, a gente encerrou a nossa apresentação de hoje. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Professora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Só uma dúvida. Que horas que a senhora começou a aula hoje? Gente, não era 10 horas? Ai, meu relógio está adiantado. Não, eu repito a aula. Mas é bom que ela fica gravada e depois vocês pegam esse horário, tá? Tá bom, okay? Professora. Não, é que eu fiquei com medo de, sei lá, eu mesma ter errado o horário, né? A professora tá ficando louca.